fala do julgamento, quer dizer, como é que isso vai reproduzir? Quer dizer, o PT vai crescer ou vai se encolher diante disso? Quer dizer, vai saber surfar nessa onda, nesse movimento que pode vir dos movimentos populares? Quer dizer, como é que o PT vai se posicionar? Se o PT já se compromete aqui, Professor que está Clécio, aliado com um provável alguém que vai estar do outro lado da banca como seu inimigo, eu é quero um negócio lembrar confuso demais. Né? 2 fatos da política local. Eu vi já 2 ou 3 vezes aparições na televisão de reuniões do tal PMDB e tal, o Eunício fazendo o sinal com a mão do L e disse, eu sou Lula. Claramente, expressamente. Aquilo não foi de graça, porque nenhum político faz isso de graça. Né? Faz parte de uma estratégia. Agora, por outro lado, no começo do governo e até uma certa época, até os petistas tinham dúvidas sobre o petismo do governador Camilo. No entanto, ele se afirmou. Ele deu uma guinada no sentido de se afirmar como homem do PT. Daí a reeleição dele. E eu lembro um fato da história política do Ceará, não muito longínqua, em que houve uma ampla coalizão da União pelo Ceará, chamada na época, feita por adversários contumazes e ferrenhos. Você se refere a 1962, O Vigílio PSD Távora, e o DN, em que Vigílio Távora o sai... meu pai, José Martins Rodrigues, que era do PSD, o Vigílio DN doente, né? E outros próceres importantes da época, e saiu a União pelo Ceará, com todo mundo no mesmo barco. Então eu acredito piamente que isso vai acontecer aqui no Estado. A reeleição, que me parece tranquila até agora, do governador Camilo, até porque ele vem fazendo um governo eficiente. A aliança dele com o Eunício já trouxe bons frutos para um Estado pobre, um Estado que precisa se desenvolver cada vez mais, né? Sair da situação de pedinte da seca. Então eu acho isso que não tem jeito, é isso mesmo. É um pragmatismo útil ao Estado, eu acho. Tem questões aí, Roberto, né? A dependência dos estados, do município ainda é Sim, eu muito daí grande ia do governo falar federal, no né? sistema brasileiro, que os estados não são autônomos. São autônomos. Não. E Né? os Porque se municípios. você não tem autonomia financeira, você não tem autonomia nenhuma. Esse é um grande debate, sabe, Roberto? Que nós vamos ter que promover também essa questão da república, da forma como ela Exatamente. funciona. Nosso sistema federativo. É totalmente invertido. Eu digo que é uma pirâmide invertida. Você tem uma concentração total de poder e o que, que é descentralizado é o mínimo. Eu até comparo assim com o modelo... Descentraliza mais o serviço, né? E não o recurso. O recurso. E isso promove o que nós estamos assistindo, mais concentração, inclusive interregional, e que promove uma desigualdade brutal no país. É o Olha, a contrário, gente chama Estado, mas não são os não províncios, são assim, dominados pelo poder central. Porque os outros modelos de federação, inclusive o americano, que é o mais a nossa referência, eles fizeram um modelo muito descentralizado que favorece o desenvolvimento regional, as comunidades, os condados lá. Por exemplo, eu até brinco assim com a pessoa, qual é a capital? Você sabe qual é a capital da Flórida? As pessoas não sabem, pensam que é Miami, pensam que é Orlando, entendeu? A capital da Flórida é Tallahassee, é uma cidade pequena. A capital, por exemplo, da Califórnia, que tem 2 cidades grandes, como São Francisco, como Los Angeles, por exemplo, a capital... Não é nenhuma das duas. Não é nenhuma das duas. Então é um outro modelo que o Brasil precisa fazer esse debate, porque senão esse processo de desigualdade, ele vai permanecer e é fonte de grande fragilidade da democracia brasileira. E você tem aí o problema central, que é a concentração, né? De tudo que o Brasil arrecada, para corroborar da sua fala. A União fica com 70% e 30% designa 25% para os estados e 5% para os municípios. E veja que a contradição, se pegar somente a educação básica,
O município é responsável desde 0 até os 14 anos da criança. Ou seja, o maior tempo na educação, a criança fica sob responsabilidade do município. O Estado, quando o recebe para fazer o ensino médio, é só para 3 anos. Ou seja, aquele que menos tem, aquele que menos pode, em todos os sentidos, é o que tem o maior tempo de responsabilidade. Só para dar um exemplo. E aí você aplica assim, a nós todo temos, mundo. só para colaborar, Arnaldo, é uma distorção muito grande. Você tem a União fazendo tudo. Desde calçamento, por exemplo, você bota emenda para fazer um calçamento, você já pensou um negócio desse? Você tem fazendo todas as ações que da competência dos municípios, Como entendeu? diz o professor Roberto, a federação só existe na letra da Constituição. Foi colocado no artigo 1º, você sabe que é a primeira vez da Constituição brasileira se colocou a União formada pela... A federação formada pela União Indissolúvel de Estado, União e Município, foi colocado, está no artigo 1º. Mas efetivamente não se materializou na prática esse processo de concentração. E como nós não vamos resolver o problema do Brasil aqui nessa discussão, e a produção já me informa que o nosso tempo já se esgotou, eu quero agradecer aqui a presença do deputado José Ayrton Cirilo, que veio aqui discutir conosco e colocar mais ou menos o sentimento que existe hoje dentro do PT e parte da nação sobre esses problemas todos. Igualmente estendendo aqui aos nossos debatedores e colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues e Clésio Arruda, e com um convite especial para você, assinante. Até o próximo Observatório. Muito obrigado e até lá.